Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Arman acredita que a carreira de Conor pode estar chegando ao fim após a grave lesão que o irlandês sofreu no UFC 329. Arman não poupou elogios ao falar sobre Conor. Para ele, Conor é um dos maiores nomes da história do esporte e, sem dúvida, um verdadeiro GOAT do MMA. No entanto, apesar de todo o respeito e admiração, Arman acredita que chegou o momento de Conor considerar seriamente a possibilidade de se afastar das competições. Segundo Arman, Conor pode ter entrado em uma fase da carreira em que seu corpo simplesmente não consegue mais acompanhar o nível de exigência das lutas de alto nível. Ele levantou a possibilidade de que Conor já estivesse lidando com algum problema físico antes mesmo de entrar no octógono, ou que a lesão tenha acontecido durante o combate. De qualquer forma, na visão de Arman, isso acabou prejudicando completamente sua performance. Infelizmente, Conor sofreu uma lesão durante a luta, ou talvez até antes da luta, e não conseguiu performar muito bem. "Eu sinto que Conor está done", afirmou Arman. Apesar da declaração direta, Arman deixou claro que isso não diminui, de maneira alguma, o legado construído por Conor ao longo de sua carreira. Na opinião dele, Conor fez muito pelo esporte, especialmente pelo UFC. Sua personalidade, suas rivalidades e sua capacidade de atrair milhões de espectadores ajudaram a transformar o MMA em um fenômeno ainda maior. Arman destacou que, por causa de Conor, muitas pessoas começaram a acompanhar o UFC. Ele acredita que o irlandês mudou o jogo e deixou uma marca que dificilmente será apagada. Mas agora, Arman pensa que talvez seja o momento de Conor mudar suas prioridades. Em vez de continuar enfrentando os melhores lutadores do mundo, ele poderia se concentrar em seus negócios e aproveitar tudo o que construiu fora do octógono. Ainda assim, Arman acredita que se o UFC quiser manter Conor ativo, existe uma alternativa: oferecer lutas mais fáceis e mais favoráveis. Para ele, não faria sentido colocar Conor novamente contra adversários perigosos como Holloway. E foi nesse momento que Arman fez uma brincadeira ousada. Quando perguntaram quem deveria enfrentar Conor, sua resposta foi simples: "Eu". A ideia seria permitir que Conor continue competindo, ganhe dinheiro e, ao mesmo tempo, tenha uma luta em que possa provar que ainda é capaz de vencer. Para Arman, seria uma forma de Conor continuar no esporte sem precisar enfrentar imediatamente os desafios mais difíceis da divisão. Vamos passar para outras notícias. Conor revelou novos detalhes sobre a grave lesão no joelho que sofreu no UFC 329 e também compartilhou uma possível previsão para o seu retorno ao octógono. Em uma atualização publicada em sua conta no X, Conor confirmou que foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior, o famoso ACL, além de uma lesão no menisco. Segundo ele, trata-se praticamente da mesma lesão que sofreu na primeira luta contra Max Holloway, em 2013. A única diferença é que, desta vez, o problema aconteceu na perna oposta. Naquela ocasião, Conor conseguiu retornar à competição apenas 9 meses depois e enfrentou Diego Brandao. Agora, mesmo diante de uma nova lesão grave, o lutador acredita que a evolução da medicina regenerativa e dos métodos modernos de treinamento pode ajudá-lo a voltar ainda mais rápido. Conor afirmou que considera perfeitamente possível retornar às competições no próximo verão. E, pelo menos neste momento, sua recuperação parece estar avançando de maneira positiva. O irlandês revelou que já consegue caminhar sem muletas e que começou a realizar exercícios de extensão de perna, conseguindo ativar o quadríceps sob resistência sem sentir problemas significativos. Para Conor, todos esses sinais são extremamente positivos. Ele também garantiu que está mantendo uma disciplina máxima desde a luta e seguindo rigorosamente sua rotina de recuperação. Mas houve um detalhe ainda mais interessante em sua declaração. Conor disse acreditar que talvez tenha sido salvo de algo muito pior. Segundo ele, se tivesse terminado a luta sem a lesão e participado da festa pós-evento, quem sabe o que poderia ter acontecido depois. Por isso, Conor acredita que Deus pode ter evitado que algo ainda mais grave acontecesse. Apesar de toda a dificuldade, sua mensagem foi clara: nada de histórias tristes. Ele agradeceu a todos pelo apoio e pelos desejos de recuperação, reforçando que a saúde é a maior riqueza que alguém pode ter. No entanto, enquanto Conor demonstra otimismo sobre seu retorno, Arman parece enxergar a situação de uma maneira completamente diferente. Em uma entrevista recente ao MMA Fighting, Arman elogiou muito o legado de Conor,
mas deixou claro que não está nada otimista sobre o futuro do irlandês como lutador profissional. Vamos passar para outras notícias. Dana White voltou a chamar a atenção nas redes sociais, desta vez com uma crítica pesada à equipe responsável pela produção da Copa do Mundo. Depois do encerramento do torneio, o CEO do UFC publicou um vídeo em que detonou completamente a produção do evento, classificando a equipe responsável como a pior equipe de produção da história do esporte. Dana explicou que, antes do evento, chegou a conversar com as pessoas responsáveis pela produção e acreditava que elas teriam uma oportunidade perfeita para realizar um trabalho extraordinário. Segundo ele, até mesmo sua própria equipe dizia que a produção da Copa do Mundo poderia ser considerada a pior de todas. Mas Dana discordava. Ele acreditava que sua própria equipe de produção era a pior. No entanto, depois de assistir ao que aconteceu na Copa do Mundo, Dana mudou completamente de opinião. Em tom claramente sarcástico, Dana afirmou que os produtores do torneio conseguiram superar todas as expectativas, mas pelo pior motivo possível. Eu disse que nós éramos os piores, mas vocês não conseguiram fazer tudo tão mal quanto nós fizemos. E o que vocês fizeram foram ainda mais longe, declarou Dana. Na sequência, ele brincou dizendo que os produtores pareciam estar determinados a provar que ninguém conseguiria superar o trabalho deles. Dana então parabenizou sarcasticamente a equipe responsável pela transmissão e afirmou que eles haviam conquistado o título de pior produção esportiva da história. Ele ainda mencionou um dos momentos que mais chamou atenção durante o evento: o problema envolvendo o sobrevoo de aeronaves. Dana afirmou que nem queria ficar procurando defeitos em cada detalhe, mas decidiu dar o devido crédito onde, segundo ele, era merecido. Vocês são absolutamente horríveis. Nós somos apenas os segundos piores, disse Dana, encerrando sua crítica com mais uma provocação. Apesar do tom exagerado e claramente humorístico, o comentário rapidamente chamou a atenção dos fãs nas redes sociais. Como era de se esperar, a internet também não perdeu tempo e começou a criar memes sobre os momentos mais comentados do evento. Entre os conteúdos que ganharam destaque, foram selecionados 3 dos principais memes encontrados na internet. O terceiro lugar foi publicado por Fun Training. O segundo apareceu na página Enough Brilliant, enquanto o primeiro lugar ficou com um meme publicado por Raw Power. Mais uma vez, Dana White conseguiu transformar uma simples crítica em um momento que rapidamente viralizou entre os fãs. Vamos passar para outras notícias. Du Plessis já parece ter um novo alvo em mente depois da vitória dominante sobre Usman no último sábado. E desta vez, o nome escolhido pelo campeão é ninguém menos que Francis Ngannou. Após conquistar mais uma vitória importante, Du Plessis apareceu em um vídeo compartilhado por seu amigo Jackson O'Doherty, onde decidiu comemorar o resultado de uma maneira bastante descontraída. No vídeo, Du Plessis aparece celebrando a vitória, enquanto prepara uma combinação inusitada para brindar ao seu triunfo. Primeiro, ele pega uma cerveja e logo depois prepara um espresso martini. Com a confiança em alta e claramente aproveitando o momento, Du Plessis decidiu transformar a comemoração em um desafio. Ele mostrou que vinha praticando aquela combinação de bebidas e, depois de fazer a contagem regressiva, tomou as duas. A cena rapidamente chamou a atenção dos fãs, mas o momento mais interessante veio logo depois. Ainda no clima da comemoração, Du Plessis decidiu direcionar sua energia para um possível próximo adversário. E o alvo escolhido foi Francis Ngannou, um dos nomes mais perigosos e conhecidos da história recente dos pesos pesados. A rivalidade entre os dois poderia criar uma luta de enorme interesse para os fãs de MMA. De um lado, Du Plessis vem construindo uma carreira impressionante no UFC e consolidando sua posição entre os principais nomes do esporte. Do outro, Ngannou continua sendo reconhecido por seu poder devastador e pela capacidade de decidir uma luta com apenas um golpe. Embora a declaração tenha acontecido em um momento descontraído, a mensagem de Du Plessis foi bastante clara. Ele está interessado em enfrentar Ngannou. Em meio à comemoração, ele ainda soltou uma provocação direcionada ao ex-campeão dos pesos pesados, deixando claro que quer medir forças contra ele. A frase foi curta, agressiva e carregada de confiança, mostrando que Du Plessis não parece estar interessado em diminuir o ritmo. Depois de vencer Usman, o campeão já está pensando no próximo grande desafio. E se depender de suas palavras durante a comemoração, esse desafio pode ser Francis Ngannou.
Agora, resta saber se essa provocação vai realmente se transformar em uma luta. Caso aconteça, seria um confronto de estilos extremamente interessante, colocando frente a frente dois atletas conhecidos pela força física, agressividade e capacidade de causar dano. Por enquanto, Du Plessis está comemorando a vitória, mas sua mensagem foi clara. Ele quer Ngannou como seu próximo grande desafio. Vamos passar para outras notícias. Ian Gary está prometendo uma performance dominante contra Islam Makhachev no UFC 330, mas o irlandês deixou claro que não está interessado em conseguir uma vitória rápida. Na verdade, Gary revelou que seu cenário ideal seria passar 4 rounds controlando completamente a luta antes de buscar o nocaute no quarto assalto. Segundo ele, uma vitória muito rápida poderia deixar espaço para dúvidas, desculpas ou questionamentos por parte da equipe de Islam. Gary quer eliminar qualquer possibilidade de discussão. A ideia é dominar Islam durante 4 rounds inteiros e, no quarto, olhar para o público e anunciar que chegou o momento de encerrar o combate. Depois disso, ele pretende colocar seu plano em prática, levar Islam diretamente para suas armadilhas e finalizar a luta de maneira definitiva. Gary está tão confiante que acredita que conquistar o cinturão dos meio-médios seria algo positivo para toda a divisão. Na visão dele, sua chegada ao topo poderia trazer uma nova dinâmica para uma categoria que já conta com diversos confrontos interessantes. Enquanto a confiança de Gary aumenta, o lendário Georges St-Pierre apresentou uma análise muito mais equilibrada sobre o confronto. GSP reconheceu que Gary é um striker de elite e que possui uma vantagem clara caso consiga manter a luta em pé durante um longo período. Porém, ele acredita que Islam possui uma versatilidade que pode fazer toda a diferença. Segundo o GSP, Islam é simplesmente um lutador de MMA mais completo. O ex-campeão de 2 divisões destacou principalmente sua capacidade de lutar em curta distância e seu poderoso jogo de clinch. Na visão de GSP, essas ferramentas podem ser fundamentais para desgastar Gary e levá-lo para uma luta cada vez mais difícil. Mesmo assim, Gary continua extremamente confiante. Ele acredita que, quando conquistar o título dos meio-médios, a divisão estará em uma posição ainda melhor. O irlandês também destacou a quantidade de possíveis grandes lutas que poderiam acontecer no futuro, incluindo uma revanche contra Carlos Prates, um possível confronto com Shavkat Rakhmonov, caso ele consiga retornar, além de duelos contra Michael Morales e Gabriel Bonfim. Sam Brady também continua entre os nomes importantes da categoria, enquanto novos talentos seguem surgindo. Para Gary, a divisão dos meio-médios está vivendo seu melhor momento, e ele acredita que uma vitória dominante sobre Islam seria o começo de uma nova era. Vamos passar para outras notícias. Parece que os fãs não verão mais Colby Covington contra Belal Muhammad no RAF 12, afinal. A rivalidade entre os dois lutadores atingiu um novo nível durante o RAF 11, quando ambos precisaram ser separados após uma discussão acalorada nos bastidores. O que começou como uma troca de provocações acabou evoluindo para uma confrontação física, aumentando ainda mais a tensão entre os dois. Depois das vitórias conquistadas no último sábado, os organizadores do RAF anunciaram uma luta de wrestling entre Covington e Muhammad, com o cinturão RAF Cruiserweight Crossover Championship de Covington colocado em jogo. No entanto, em uma nova entrevista ao Submission Radio, Covington revelou que o confronto foi cancelado. Segundo ele, Muhammad não consegue manter as coisas de maneira profissional e, por isso, existe uma grande possibilidade de que ele tente transformar a luta de wrestling em mais uma briga física, assim como aconteceu na coletiva de imprensa. Covington afirmou que tomou a decisão executiva de abandonar esse confronto e explicou suas razões. Ele criticou Muhammad por se apresentar como um homem preocupado com as pessoas e com as crianças, mas logo depois, segundo sua versão, ter partido para uma agressão física durante o evento. Covington classificou a atitude como completamente inaceitável e afirmou que não existe profissionalismo por parte de Muhammad. Na visão de Covington, a situação também seria simples dentro do ringue. Ele acredita que poderia derrotar Muhammad em menos de 60 segundos em uma luta de wrestling. Porém, segundo ele, Muhammad não teria interesse em realmente competir nessa modalidade e tentaria transformar o combate em uma luta convencional. Por isso, Covington decidiu seguir em frente.
Além disso, ele fez outra provocação, afirmando que Muhammad não é uma grande estrela e que não seria capaz de gerar interesse suficiente para justificar uma luta pelo seu cinturão. Covington deixou claro que quer enfrentar apenas grandes nomes e acredita que Arman merece uma revanche. Caso Arman aceite o desafio, Covington afirmou que está pronto para enfrentá-lo novamente e provar que é o melhor lutador de crossover do planeta. Ele também declarou que, como atual campeão mundial de crossover do AF, pretende consolidar seu lugar como o maior atleta de crossover da história da organização. Vamos passar para outras notícias. Kamaru Usman continua tentando explicar sua derrota para Du Plessis, mesmo depois de afirmar que não queria dar desculpas pelo resultado. Durante uma entrevista pós-luta com Daniel Cormier, Usman criticou duramente os cartões dos juízes. A decisão terminou com um placar de 50-45, algo que o ex-campeão considerou absurdo. Na visão de Usman, o combate foi muito mais equilibrado do que o resultado oficial indicou. Mas essa não foi a única explicação apresentada pelo lutador. Durante a coletiva de imprensa após o evento, Usman revelou que, ainda no início da luta, recebeu um golpe de longa distância de Du Plessis diretamente no olho. Segundo ele, isso acabou afetando sua visão e dificultando a execução do plano de jogo que havia preparado. Usman explicou que teve dificuldades para entrar no ritmo da luta. Ele reconheceu que Du Plessis era um adversário grande, forte e com uma envergadura considerável, o que tornou ainda mais complicado encontrar a distância correta. O ex-campeão também afirmou que um golpe no olho deixou sua visão um pouco borrada. Como Du Plessis possui um estilo de ataque com golpes longos e imprevisíveis, Usman disse que teve dificuldades para enxergar os ataques com antecedência e reagir no momento certo. Mesmo depois de apresentar todos esses fatores, Usman continuou repetindo que não estava dando desculpas. Ele admitiu que é difícil estar do lado de quem perde, principalmente porque não está acostumado a ocupar essa posição. Para um lutador que passou grande parte da carreira dominando seus adversários, a derrota foi claramente difícil de aceitar. Quando questionado sobre o futuro, Usman também revelou que ainda não sabe em qual categoria pretende lutar novamente. Ele afirmou que consegue competir tanto nos meio-médios quanto na divisão atual e não descartou uma possível volta aos 170 libras. Segundo Usman, tudo dependerá das oportunidades que aparecerem. Se surgir uma grande oportunidade nos meio-médios, ele poderá retornar à categoria. Caso uma luta importante apareça na divisão atual, ele permanecerá onde está. No fim, Usman reconheceu que o mais frustrante foi não ter conseguido executar seu plano como gostaria. Na visão dele, se tivesse conseguido lutar da maneira habitual, a conversa sobre seu futuro poderia ser completamente diferente.